Olá, amigos! Estamos todos cumprindo as determinações das autoridades sanitárias, do Ministro da Saúde, e estamos em casa, procurando nos resguardar, cuidar dos nossos idosos, procurando ficar em casa. Mas ficar em casa não significa que nós não possamos produzir, que nós não possamos estudar e que nós não possamos, de alguma forma, homenagear a nossa querida Casa Espírita, a Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, Peixotinho. Uma casa espírita como Peixotinho, que nesse mês está comemorando 32 anos, ela não se faz só de paredes, ela se faz dos nossos corações. Então, de alguma forma, estamos todos vivendo uma grande prova, né? Estamos dando um testemunho. O testemunho da egrégora. O que é a egrégora? A egrégora é a união de todos os corações, todas as mentes voltadas por um mesmo propósito, o mesmo sentimento. Então a casa Peixotinho, a família Peixotinho, é para todos nós uma egrégora. Muito embora não estejamos podendo estar dentro da nossa casa, com as nossas atividades costumeiras, a reunião mediúnica, os passes, as palestras, as atividades assistenciais, os estudos, estamos interligados pelo propósito de sermos integrantes da família espiritual Peixotinho. E aí então, nós, os expositores da Fraternidade Espírita Peixotinho, nós vamos, cada um de nós, trabalhar um capítulo, ler e comentar um capítulo deste livro, Peixotinho, Materializações do Amor, que todos da nossa casa conhecemos. Esse livro foi organizado pelo professor Humberto Vasconcelos, que é o fundador da nossa casa querida. Então, o capítulo que escolhemos deste livro é o capítulo que fala do espírito Sheila. O espírito Sheila é um espírito muito querido do nosso coração. Ela não apenas nos ajuda, colabora conosco em nossos trabalhos mediúnicos, tanto na reunião mediúnica de desobsessão, quanto na reunião mediúnica de tratamento de saúde, mas também ela é a benfeitora que inspira, ela é a patrona dos cursos de música do Peixotinho. Então é um espírito muito caro, muito querido. Neste capítulo, que está neste livro maravilhoso, nós vamos ter conhecimento de como o Peixotinho, que é o benfeitor da nossa casa, conheceu o espírito Sheila. Vamos saber da materialização do espírito Sheila na reunião mediúnica em que Peixotinho realizava as materializações luminosas que ele ficou conhecido. Vocês sabem, Peixotinho é o maior médium de materialização do século XX, que nós temos conhecimento. Então vamos, sem mais delongas, a leitura desse capítulo maravilhoso, e fica o convite para que, se você tiver o livrinho em casa, estiver aí nesses dias de isolamento, sem poder sair de casa, pegue o seu livrinho e vamos reler, porque assim estaremos mais sintonizados com a egrégora, com os benfeitores, com a rede de amor, que é a Casa Espírita, a Fraternidade Espírita Peixotinho. Sheila. A prece e o trabalho são dínamos geradores de uma energia superior que parte de todos os recantos do planeta, no anonimato dos homens de boa vontade, atenuando as tristes elaborações do vício e do ódio que ainda frequentam mentes humanas deseducadas e hostis. Assim tem sido e assim será até que a última ovelha possa atender ao chamado
do Divino Pastor, atento às transformações do nosso planeta. Em 1939, ódios e ressentimentos de um conflito anterior mal resolvido fazem explodir a Segunda Guerra Mundial. Soldados alemães, incendiados pela pregação fanática de seu líder, invadem as províncias pacatas da Polônia e esmagam o escolhido inimigo. Nas frentes de batalha, multiplicam-se pelotões de fuzilamento. Na biografia de Peixotinho, cuja produção mediúnica se iniciara formalmente cerca de 3 anos antes, há notícias dispersas do conflito. Espíritos em prece e em trabalho cristão emprestavam uma contribuição para que a terra não pipocasse: o trabalho e a prece. Reunião rotineira do grupo Espírita Pedro, na cidade de Macaé, fins de 1939, começo de 1940, um espírito egresso do conflito incorpora-se aos trabalhadores da casa. Naturalmente, para não afastar-se completamente de sua gente, que ingressara na agonia da guerra. Soldado alemão, ele se recusara a acionar sua arma contra os inimigos dominados e perfilados à frente do pelotão. Não mataria a sangue frio. Foi executado para servir de exemplo aos que exibissem a mesma fraqueza. Visão dos homens, visão de Deus, razão e verdade. Quando se tocarão os dois extremos, até que um se confunda com o outro e o complete? Naquele dia, o espírito do ex-soldado dava mostras de uma emoção especial. Um aeroplano havia caído sobre sua antiga casa na Alemanha. O pai, um médico alemão, jazia morto sob os escombros, mas uma irmã agonizava sem as mínimas condições de sobrevivência. Estava ali, naquela reunião, para pedir ajuda dos companheiros encarnados. Era preciso que se promovesse uma ação de socorro à irmã querida em processo de desencarnação. O grupo de colaboradores entrou em prece. Cânticos suaves compunham a atmosfera propícia ao socorro divino. No final dos trabalhos, o espírito volta a comunicar-se. Houve êxito, declara. Sua irmã regressou nos braços dos benfeitores que colaboravam com as reuniões do Grupo Pedro. Nascia fulgurante estrela no firmamento do Espiritismo no Brasil. Seu nome, Sheila. Nada que pudesse revelar intercâmbio com alemães deveria ser tolerado naqueles tempos de guerra, diz Humberto Vasconcelos, o autor desta página. Nas primeiras manifestações para disfarçar o nome alemão, o espírito assinava-se Sheila, com C. Essa foi a razão pela qual o médium Peixotinho deu esse nome a uma de suas filhas, nascida em 1941. Passado o pesadelo, a grafia foi restabelecida. Sheila, a enfermeira, que tanto tem nos ajudado, aos espíritas brasileiros.